final do século XX e início do século XXI, os governos do Reino Unido e da Rússia começaram a discutir a importância econômica das atividades que exercitam a criatividade. A partir disto, foram elaborados conceitos que englobam o mercado de trabalho das profissões inovadoras. Mas como funciona essa indústria? A economia criativa é a economia que é gerada por todos os setores de serviços ou produtos que têm criatividade na sua mecânica. Ou seja, as áreas desses setores, como cinema, design, gastronomia, moda, música, desenvolvimento de softwares, artesanato, e também alguns setores mais tradicionais que têm uma criatividade, às vezes, num dos seus produtos que alavancam a sua economia. Por exemplo, os departamentos de marketing, sabe, os departamentos de design de produtos gráficos. Tudo isso contribui para uma alavancagem na economia. Os termos economia e indústria geralmente nos levam a uma percepção negativa que lembra a forma de trabalho dos operários do século XX. Entretanto, este não é o propósito da indústria criativa. Então, quando a gente fala em economia, sempre fala mal da economia, porque a visão econômica da gente é muito economicista, é muito na lógica da exploração, da mais-valia, do lucro. Mas se a gente falar de uma economia solidária, ela não é assim. Se você falar numa economia verde, ela não quer ser assim, ela trabalha com sustentabilidade. E a economia criativa entra nesse viés aí, de pensar um mundo um pouco mais humano, relações mais humanas, inclusive nas dinâmicas econômicas. Hoje se usa bastante a expressão economia criativa, mas ela é bem vista como semelhante à indústria criativa, né? E que é, como eu estou querendo mostrar, a diferença entre aquela indústria cultural da década de 80, 90 e que realmente era alguma coisa mais pensada em termos de produção de massa, quando o que está se levantando é muito a questão da criatividade, da inovação, e isso não leva à produção de massa, né? Mas isso leva a colocar como dentro do mercado, dentro da economia, toda uma área que não era vista como sendo, fazendo parte dessa economia. Nesse sentido, a gente podia pensar a economia criativa não só como setores, né? Mas talvez como uma nova dinâmica, né? É uma palavra, né? Alguns criticam a expressão, né? Não gostam dela, né? O importante, eu acho, que é perceber a diferença para nós entre indústrias criativas e uma economia. Porque a indústria tem sempre a pecha da indústria cultural, da grande indústria. A gente lá no Ministério da Cultura tem trabalhado com a lógica inversa. Nosso destinatário é o micro e o pequeno. E o nosso negócio é desenvolvimento local e regional. Além das áreas citadas, a indústria criativa inclui fotografia, publicidade, artes visuais, rádio, arquitetura, televisão, artes cênicas, jornalismo, edição de vídeo, letras, editoração e publicações. Entretanto, ainda se discute a inclusão de outras atividades nessa definição. Se você pensar de uma forma mais ampla, para uma economia do conhecimento, a economia criativa, por exemplo, ela está na agricultura, ela está na ciência, tecnologia e na educação, está no trabalho e emprego, ela está no Ministério da Indústria e Comércio. Quer dizer, ela não é monopólio da cultura, não. Então, assim, eu entendo que nós estamos agora tentando, de uma certa forma, definir alguns setores e dizer que esses setores são especialmente criativos. O conjunto de setores que compõe a indústria criativa corresponde à terceira maior indústria do mundo. No Brasil, segundo dados do IBGE, a área movimenta cerca de 104 bilhões de reais, o que corresponde a quase 3% do produto interno bruto. O Rio Grande do Sul já recebeu cerca de 12 milhões de reais para incentivar o desenvolvimento do ramo. Percebendo seu potencial inovador, a Unicinos decidiu articular seus cursos em uma escola de indústria criativa. A universidade entendeu que comunicação, design e letras, linguagens, ficariam juntas, e a forma entendida para articulá-las foi através do conceito de indústria criativa. Então ele vem como uma articulação. E o ser colocado no primeiro nome da escola, né, Escola de Indústria Criativa, Comunicação, Design e Linguagens, ele mostra a ideia de que está se formando pessoas para um novo mercado.
Eu acho que essa é uma ideia importante, é uma ideia que mostra a universidade na frente do seu tempo, uma universidade preocupada também em abrir novas relações para trabalho e para mercado para o seu aluno. A função da escola é justamente articular o conhecimento aqui produzido para que a gente consiga, trabalhando horizontalmente, aumentar o nível de profundidade e o nível de adequação dos nossos cursos dentro do mundo moderno. Por tratar de questões inovadoras, as escolas criativas lidam com as mudanças da sociedade, necessitando se adaptar a elas. Apesar de sua notável importância na sociedade, a indústria criativa ainda está em seus primeiros passos. Faz parte do nosso modelo de negócio, ela está mudando para melhor o tempo todo. O mundo muda, a gente muda junto. Aparece um assunto novo, a gente implementa. E isso é uma das ferramentas que faz com que os nossos cursos estejam conseguindo atender às expectativas dos alunos, porque não é um curso que foi desenvolvido 4 anos atrás, ele não é o mesmo mais. Ele é melhor, ele tem mais assuntos, ele tem uma abordagem mais condizente com o mercado atual. É um novo trabalho que também acho que a gente ainda não entendeu. Agora o Brasil tem que correr, porque a China está fazendo, os outros países já entenderam. Eu acho que a gente tem que construir, inclusive, o modelo da gente, que não é, por acaso, o modelo inglês, nem é o modelo australiano, nem é o modelo chinês. Acho que o Brasil tem condições de pensar no desenvolvimento a partir desse vetor aí, que pode ser uma novidade para o mundo.